Que maravilha reencontrar vocês aqui, profs. Saber que temos uma parceria forte, isso é top de linha. Eu fico muito feliz, sabia? Muito feliz mesmo. Então, hoje nós iremos aqui trabalhar o quê, Prof. Iris? O quê, Prof. Iris? Iremos trabalhar nossa orientação didática, a orientação 3.3. E o que nos aguarda aí nessa orientação? Vamos já descobrir. Vem comigo. Então, nós trabalhamos na aula, né, sobre a pirâmide, tá? Que é a aula 3, tá, gente? Deixa eu só fazer aqui, achar minha canetinha. Eu alterei, mas não salvei. Na nossa aula 3, nós vamos trabalhar aqui sobre a pirâmide da atividade física. E nessa pirâmide da atividade física versus o comportamento sedentário, nós lembramos aqui, tá, nesta aula, que temos 3 momentos distintos muito interessantes aí, né, que a gente sempre frisa nas nossas aulas, que são chamados blocos de aula. Então, na composição dessa aula, nós temos aí, para a aula de número 3, a aula 3.1, 3.2 e 3.3, que seria o quê, prof? Aula conceitual no primeiro momento, tá? Depois nós temos aí uma revisão, a correção de exercícios e depois nós temos aí um momento aí da prática, certo? Isso aqui já está mais do que consolidado aí na sua cabeça, eu imagino, né? Mas nós iremos sempre frisar que é para a gente... Se tiver alguma dúvida, algum momento, não seguiu essa etapa, por que essa aula só tem 2 momentos, né? Ela não entrou aí com orientação didática, por que não tem aí a parte conceitual? Que não vai acontecer, né? Porque todas as aulas têm a parte conceitual e tem aí um exercício e tem também a parte prática, ok? Como que a gente planeja essa aula para que ela aconteça aí num tempo de 35 minutos? Claro que você vai verificar a realidade do estudante para a aplicação dessa aula. Então, a gente tem um tempo aí de disposto de 35 minutos. Dentro dessa nossa, do nosso referencial, nós agora temos aí o objetivo da aprendizagem. Então, esse objetivo ele vai aparecer aí nas nossas orientações. E qual é o objetivo, prof, para essa aula? Já vou te dizer. Será distinguir os níveis, né, as recomendações e os movimentos corporais que estão presentes na pirâmide da atividade física, ok? Então, nós vamos distinguir níveis e recomendações e movimentos corporais presentes na pirâmide da atividade física. É isso que a gente vai buscar aí com o nosso estudante. Como que acontece tudo isso? Vem aqui que eu te falo, me acompanha aqui. Você já viu esse cenário, você já viu esse plano de fundo e nesse plano de fundo aqui, né, nesse quadro, nós temos aí 3 momentos distintos que somados contribuem muito para essa percepção, para essa compreensão aí dessa nossa aula. Quais são esses momentos? No primeiro momento, nós temos aí uma roda, né, uma roda inicial, com um tempo aí de 5 minutinhos para que a gente possa fazer aí essa contextualização, possa conceituar essa aula, criar aí alguns questionamentos na cabeça dos nossos estudantes e fazer com que ele se instigue, com que ele comece a pensar e racionalizar algumas ideias com relação aí à nossa pirâmide da atividade física, ok? Certinho, né? Maravilha. Depois nós chegamos aqui, ó, nesse momento, que é o segundo momento da vivência e da experimentação. Nesse momento é onde o nosso estudante vai poder colocar a mão na massa e onde você, professor, vai poder conduzir as atividades propostas, certo? Qual é o tempo, prof? O tempo é de 25 minutinhos, certinho? Tranquilo até aqui, certo? E como um terceiro momento, nós temos aqui agora, né, a roda final. E nessa roda final, nós temos aí, dispomos aí de 5 minutos. Nesses 5 minutos, aquelas perguntas que surgiram lá no início podem ser respondidas aqui, certinho? Para melhorar mais ainda a compreensão desse estudante, para que tenha aí
o roteiro dessa aula sistematizado, a gente sempre continua trabalhando, né, com as abordagens. São 3 abordagens importantes a gente frisar, que é a abordagem conceitual, procedimental e atitudinal. É onde a gente quer chegar, né? O nosso estudante, ele precisa protagonizar. E como que ele vai protagonizar? Ele vai, né? A gente vai estimular esse estudante e vai poder trazer para ele aqui os pilares da educação. Nesses pilares da educação, de forma incutida no nosso planejamento, de forma incutida nas nossas atividades, nas nossas atribuições com o estudante, a gente consegue fazer com que esse estudante ele aprenda a conhecer, ele aprenda a fazer, aprenda aqui a conviver e aprenda também a ser. Muito bem, prof. Você está de parabéns com relação a esse quadro aqui que a gente vem trabalhando, certo? E para isso, prof, para a gente conseguir fazer essa aula, né? O que a gente vai precisar de material? Então, nós vamos precisar aí de canetas, de canetinhas, de cartolina ou um papelão, vamos precisar aí também de um celular, né, de uma câmera ou uma câmera fotográfica, papel, post-it coloridos, recortes de imagens, materiais aí diversos, ok? Que são opcionais para preencher a pirâmide e uma régua também, ok? Prof, tem muito material. Se eu quiser, eu posso adaptar aí algum desses materiais, posso modificar? Sem problema nenhum, eu te digo, tá? Então, desde que você respeite a habilidade da aula, que você respeite aí o objeto de aprendizagem, né? Que alcance aí o objetivo dessa aprendizagem, tá tranquilo, tá? Então, você conhece melhor do que ninguém aí a realidade desses estudantes. Né? Você sabe se dá para conseguir esses materiais, se tem como, se é viável, se esse estudante tem, se a escola tem, não sei. Você conhece melhor do que ninguém. Então, se você conhece, você pode fazer as adequações que são necessárias aí sem problemas nenhum, certo? Sem problema nenhum. Dito isso, a gente sempre fez aí para ter um local, né, um espaço onde seja um espaço aberto, né? Um espaço assim amplo, um espaço físico aí que pode ser uma quadra, pode ser uma sala de aula vazia, vai depender de onde o espaço que você tenha para poder incluir essas atividades, perfeito? A gente menciona também aqui, tá? Que é importante para que essa aula ela seja efetiva, a orientação de vocês com relação a esse espaço, esses materiais, essas adequações. Também podemos mencionar aí e frisar, dar um grande toque aí com relação a você assistir essas aulas. A aula 3.1, 3.2, para poder chegar na 3.3 com uma bagagem bacana, né? Isso aí, pode vir aqui comigo, isso daí vai conseguir fazer essa ponte do conhecimento, entre a teoria e a prática aí dos conteúdos, certinho? Maravilha, então. Chegamos agora no momento da nossa roda final. Final, prof, você está viajando. Que roda final, prof? É roda inicial. E nessa nossa roda inicial, como o nome da prof. Iris, tá? Nós temos aqui uma abordagem conceitual. Nessa abordagem conceitual, o nosso estudante vai poder chegar aí no nosso primeiro pilar da educação, que é o conhecer. Conhecer aí sobre a pirâmide da atividade física e vai ter um tempinho aí de 5 minutinhos para poder estar fazendo esse trabalho aí conceitual com o estudante. Dito isso, né, vamos ter aqui essa relação, essa aproximação entre a teoria e a prática da nossa aula. Vamos poder realizar o quê? Um diagnóstico dessas vivências corporais dos alunos, certo? Com relação aos níveis aqui da pirâmide da atividade física. Então, você pode aí questioná-los, né? Em que nível vocês estão? Que atividades vocês continuamente têm realizado? Ou quanto tempo você gasta, né, em momentos de inatividade física, né?
em momentos assim muito acomodado, muito tempo sentado. Então, este diagnóstico ele é importante para auxiliar aí nesse momento da roda inicial. É importante a gente também estimular esse estudante para que ele participe dessas práticas. Nós só conseguimos melhorar o nosso trabalho, o meu, o seu, o nosso, se houver aí a participação dos nossos estudantes, né? E essa participação se torna mais gostosa, se torna mais viável quando ele envolve aí os amigos e os familiares, certo? Então, por isso que a gente traz na proposta para que esse estudante ele envolva as pessoas que ele tem afinidade, certo? Que ele envolva aí as pessoas que estão ao seu redor. E claro, traga aí uma proposição de questão geradora sobre esse comportamento sedentário. Instigue esse estudante, provoque ele em algumas situações, né, o qual ele tem que responder, em que ele tem que pensar. Então, esses 5 minutos é muito de provocação e de observação de si mesmo com relação aí à prática do exercício físico, né? Se ele está realizando ou não, se o seu estilo de vida é mais saudável ou menos saudável, se as suas atitudes são mais positivas ou são mais negativas, que a gente vai fazendo a junção dos conteúdos trabalhados anteriormente, certo? Maravilha, então. Chegamos, então, nas nossas atividades sugeridas. E nessas atividades sugeridas, nós temos aí 3 atividades propostas para esse momento. Lembrando que, se não for possível realizar as 3, né, que realize aí 2, né, mas que chegue aí no nosso objetivo da aula, que na habilidade da aula, que esse estudante ele consiga compreender aí qual é a dinâmica da pirâmide. Então, como primeira atividade, nós temos a pirâmide 3D da atividade física. Como atividade 2, o mapa mental dos hábitos saudáveis. E atividade 3, o book de fotos de exercício físico no dia a dia. Os nomes já são bem propícios, já são bem diretos com relação a isso, certo? E aí nós chegamos aqui no momento do praticar. Nesse momento do praticar, nessa hora do praticar, o tempo que nós temos aqui à disposição é de 25 minutos, mas a adaptação vai depender de você mesmo, ok? Esse momento é o momento de fazer o trabalho da abordagem procedimental. Nosso estudante, ele está convivendo mais com os colegas, ele está colocando a mão na massa, ele está fazendo. Então, esse é o momento da hora da prática, certo? Então, vamos ver como é que fica aí as atividades propostas. Na atividade 1, o que esse estudante vai fazer, né? Qual é a ideia da pirâmide 3D? Então, esse estudante ele vai começar com uma pesquisa, tá? Sobre a pirâmide da atividade física. Pesquisou? Depois ele vai ordenar as principais informações que ele encontrou, tá? Ele vai ordenar. Então, ele encontrou lá o nível 1, né? De baixo para cima. Atividades físicas do cotidiano. O nível 2, atividades aeróbicas de lazer. O nível 3, atividade física de força e flexibilidade. O nível 4, a inatividade física. Então, ele encontrou isso, ele já reservou esse material, ele já compreendeu isso daí, certo? Na sequência, como passo 3, ele vai agora separar alguns materiais que ele tem aí disponível para ele começar a construir essa pirâmide 3D. Quando a gente pensa em algo 3D, a gente pensa que tem altura, certo? Que tem largura e tem uma profundidade. É algo que eu vou conseguir pegar e vou conseguir perceber as 3 dimensões, por isso 3D. Então ele vai começar a projetar e ele pode se fazer uso aí de um croquis para ele poder realizar essa ação, ok? Depois ele vai aí, esse estudante ele deverá observar que a pirâmide recomenda prática de atividade física, certo? Lembra que tem 4 níveis? Tem lá as atividades diárias, como passear com o cachorro, andar, usar a escada de vez em quando, né, ao invés do elevador, brincar. Ele vai observar isso. Ele vai observar lá que tem de 3 a 5 vezes por semana de atividades aeróbias, recreacionais, como jogar basquete,
futebol, pular corda, nadar, andar de skate. Ele vai perceber que tem 2 vezes a 3 vezes por semana atividade de força, de alongamento, pode se utilizar de artes marciais, yoga, flexões e assim vai. E no topo, ele vai perceber, né, através dessa pesquisa, a inatividade física, né, como ficar muito tempo na frente da TV, jogando videogame, enfim, evitar esse tipo de ação, certo? Feito isso, ele vai agora personalizar da maneira que ele achar mais interessante. Ele pode se utilizar de desenho, de recorte, de acessórios, de cores, de detalhes. O que vier na criatividade dele, ele pode para poder criar essa pirâmide 3D. Então, essa pirâmide, ela tem 3 dimensões, tá? Ela tem 3 dimensões. Eu consigo ver ela de todos os lados. Ela tem altura, ela tem largura, ela tem profundidade, certo? E ele pode, né, esse estudante, como em todas as nossas orientações, ele pode ter o envolvimento dos colegas e dos familiares nessa produção e até mesmo nessa pesquisa, tá? E aí é a parte que eu mais gosto, que eu me divirto, que eu aprendo e com certeza vocês se divertem, aprendem e confirmam aquilo ali e como é que fala? Se aperfeiçoam nas suas habilidades, né? E aí, como que a gente sabe disso? Quando a gente tem o registro. No caso aqui, o registro ele pode ser fotográfico, de vídeo, tá? Esse estudante vai te encaminhar, professor, e você vai nos encaminhar de volta, vai nos encaminhar também, para que a gente possa acompanhar esse processo. Então, essa seria mais ou menos a ideia de uma pirâmide, né? Altura, largura, e também tem a profundidade dessa pirâmide, ok? Então, esse estudante ele vai criar uma pirâmide 3D. Os materiais que foram sugeridos não são viáveis, pode fazer a troca sem problema nenhum. Mas é interessante para que ele consiga ver, que ele perceba de forma tátil essa produção, ok? Maravilha, então. Chegamos na atividade de número 2. Qual é a ideia? Mapa mental de hábitos saudáveis. Né? Esse possivelmente o estudante vai ter uma facilidade, né? É muito comum trabalhar a questão do mapa mental, né? E esse mapa mental ele vai começar com uma pesquisa sobre os hábitos saudáveis, certo? Depois que ele realiza essa pesquisa, ele agora vai registrar e vai selecionar os tópicos importantes, tá? Ele vai agora funilar, sintetizar todas essas informações que ele encontrou. Na sequência, como passo 3, ele irá observar e vai colocar em prática esses itens na construção do seu mapa mental, certo? Ele vai agora ilustrar tudo isso que ele pesquisou, tá? Então, ele vai, para ele conseguir fazer esse mapa mental e esse mapa mental ser algo assim rico em conhecimento, ele vai definir aí um tema principal, no caso, a gente está falando aqui sobre os hábitos saudáveis, tá? Ele vai ver aí o título desse mapa mental para ser escrito. Ah, prof, eu não queria fazer escrito, eu queria fazer de forma virtual, fazer no computador, fazer no celular. Posso fazer? Sem problema nenhum, certo? Estamos numa era tecnológica. A gente traz um meio, né? O meio, digamos, um pouco mais simples, mas ele pode ser aperfeiçoado sem problema nenhum, ok? Tranquilo, então. Ele fez esse título com as letras grandes, né? No caso aqui no papel, ele vai elencar os tópicos e os subtópicos, os principais, vai escrever aí os tópicos que são relacionados a esses subtópicos, vai fazer desenhos simples, pode usar até recortes sem problema nenhum, tá? Vai utilizar palavras-chave e vai sequenciar aí a ordem desses agrupamentos. Então, isso aqui é uma noção bem básica de como fazer um mapa mental. Esse nosso mapa mental, ele é sobre os hábitos saudáveis, ok? Então, ele vai personalizar, certo? Da maneira que ele achar mais viável. Ele vai utilizar agora a sua criatividade, vai colocar a mão na massa, certo?
depois ele vai, depois não, em todo esse processo ele pode ter a participação aí dos seus colegas, dos seus familiares. É sempre mais gostoso quando a gente trabalha com quem a gente gosta, né? Então a gente tem resultados muito bons quando tem o envolvimento de outras pessoas nas atividades. As pessoas ficam mais motivadas, ficam mais felizes também na execução das atividades. Por isso que eu coloco aqui sempre um incentivo com relação aos colegas e aos familiares nessa construção, nessa pesquisa, né? E a parte mais gostosa, né, que é a hora do registro, né? Então, há toda uma preparação para isso e a gente começa a ter mais ou menos uma ideia aí do que pode ser esse nosso mapa mental sobre os hábitos saudáveis, certo? Maravilha, então, prof. Até aqui o raciocínio está fluindo, certo? Continuando, nós chegamos agora na atividade número 3, que é o book de fotos do exercício físico no dia a dia. Esse daqui, qual é a ideia? É fazer o registro, né, através de um celular ou de uma máquina fotográfica, de situações de exercício físico no dia a dia do estudante, certo? Esse registro, né, ele vai contar aí uma história. Ele pode criar um roteirinho, ele pode acrescentar algumas informações importantes aí nesse roteiro, tá? E ele vai construir aí esse book. Esse book, essa seleção cuidadosa aí de fotos, ela pode ser impressa? Pode. Ela pode ser através de recortes? Pode. Ela pode ser virtual? Pode, tá? Ela pode ser das mais diversas formas, tá? O interessante é que o aluno ele se instiga ele tem a sua curiosidade aí provocada, certo? Então ele vai organizar, selecionar essas fotografias, vai colocar num conjunto que representa aí a melhor imagem voltadas para o exercício físico, ok? Esse estudante, ele pode usar dicas aí, né? Utilizar aí de algumas dicas, como por exemplo, fazer as atividades aí durante o dia, encontrar uma entrada de luz bem legal, porque já que é um book, já que a gente está fazendo aí tipo um álbum, né, de fotografias, é interessante que essas imagens fiquem bonitas, né, que elas fiquem chamativas, interessantes. Então, a entrada de luz numa fotografia, ela faz toda a diferença, tá? Então, ele vai buscar também elementos para usar na composição, uma roupa adequada, um detalhe, um cenário, né? Se ele tiver um tripé, um ring light, também pode utilizar. Se não tiver, dá para adaptar sem problema nenhum. Ele pode explorar diversos tipos de ângulos, né? Numa mesma posição, quem fotografa ou quem coloca lá um celular para fotografar, dá para tirar várias poses de exercícios, de atividades as quais ele realiza no seu dia a dia, para fomentar. Pode ser de atividades físicas, prof, que eu já entendi que atividade física é diferente de exercício físico. Pode, né? Até mesmo porque vai mostrar qual é a tua realidade, o teu dia a dia, certo? Outra sugestão pode ser de utilizar aí profundidade, desfocar o fundo, estudar algumas poses online. Então, fazer um álbum, fazer um book é algo assim muito gostoso, né? Mas vai depender aí dessa dedicação, dessa organização, dessa personalização desse conteúdo fotográfico, que pode ser impresso ou pode ser digital. Aquilo que for mais viável para o estudante, sem problema nenhum, tá? Falar aqui novamente da participação desses colegas, desses familiares nessa construção é muito bacana, né? Pode ter registro de outras pessoas sem problema nenhum, ok? E aí, com esses registros prontos, né, esse making off todo, solicita que eles enviem aí esses registros para vocês e vocês nos encaminham para a gente poder acompanhar de perto e saber como andam essas atividades. Então, a gente tem aqui mais ou menos uma ideia de como seria aí um book, né? Um book aí de exercícios físicos. E aí eu venho aqui com você, que eu estou um tampinho distante aqui de você, e eu venho falar o seguinte, né? Já estamos chegando aí no momento da roda,
da roda final. Lembra que a roda final tem 5 minutinhos? É o momento aí da abordagem procedimental? Pois é, nesse momento o nosso estudante ele vai conseguir agora responder perguntas que foram lançadas lá no início, lá na nossa roda inicial, certo? E agora ele está no momento aqui de protagonismo, ele já entendeu essa ação, ele já foi provocado para fazer exercício físico e ele está aqui, ó, no nosso momento aqui, ó, do nosso pilar da educação do ser. Então, o protagonismo aqui está em alta, correto? O que é importante? Fazer essa reflexão com eles, fazer eles perceberem que a inatividade física não é legal, né? Que é importante a gente reduzir esse tempo longo sentado, estimular esse estudante acerca dessas proposições, dessas respostas criativas, dessas atitudes modificadas aí nessa dinâmica desse nosso trabalho, né? E questões geradoras sobre esse comportamento sedentário que pode ser muito prejudicial, ok? O que mais, Profires? A gente pede sempre para que você estimule esse estudante para que ele registre tudo e nos encaminhe, porque quando você faz esse incentivo dessa ação do registro, a gente tem bagagem para dizer, poxa, essa atividade funcionou, isso daqui foi bacana, não, isso não funcionou, eu preciso melhorar aqui. Quando a gente consegue perceber e consegue também ter essa proximidade, sentir vocês mais pertinho, né? A gente gosta de parceria, tá bom? Então, é importante também que seja estimulado a eles relatar essas experiências. Ah, isso foi difícil, isso foi fácil, né? Então, tem várias formas para fazer isso, com áudio, com podcast, com escrita, com fotos, com vídeo. Então, tem muita coisa bacana aí para ser exposto, tá? Essas atividades podem ser adaptadas sem problema nenhum. Os materiais, os espaços, não tem problema algum, gente, tá? Quando a gente está em sala de aula, a gente sabe muito bem, conhece muito bem o nosso grupo, não é verdade? Então, sabendo disso, conhecendo bem isso, a gente sabe que precisa, em alguns momentos, fazer algumas adaptações. E isso não vai prejudicar. O que a gente sempre foca, né, reforça aqui, é não perder a habilidade, não perder aí a essência da nossa aula, não perder aí qual é o objetivo dessa aprendizagem, ok? Então, tudo isso pode ser adaptado, tudo isso pode ser ajustado, né, para que a gente consiga ter aí efetividade na nossa ação. Perfeito? E aí chegamos nas nossas referências, né? Eu começo a ficar aqui já imaginando aí o retorno dessas atividades, sabe, gente? Com esse cenário novo, com esse ambiente gostoso, a gente fica mais motivado, né? E fica louco para ver, olha, esse aí é meu estudante, esse aí é meu aluno, ele tá participando comigo, ele tem uma atividade aí interativa muito bacana mesmo. E a gente vai ficando cada vez mais feliz e gratos, né? Eu fico muito grata a Deus pela oportunidade de estar falando com vocês e ter a parceria de vocês. Gente, vou ficando por aqui. A gente se vê numa próxima aula, numa próxima orientação. Tchau!